Ah, não, eu É, entendo. Então bobeou, beleza. tiram o ator da gente, não tem o menor respeito, não. Ah, mano, que A triste. gente não Então tem, é tipo corno, sabe o corno? Só solta ah, o sim. último a saber. Beleza, vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lourenço Frasato, estamos aqui com o Heitor Swin. Heitor, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é e o que que tu faz. Eu sou Héctor Swin, Ah, Héctor, tá, sou desculpa. ator, dublador, já fui diretor de dublagem durante 21 anos. Hoje em dia eu sou professor e dublador. Fiz muito teatro também, eu venho do teatro musical, então eu sempre trabalhei com a voz, assim, né? Não só na dublagem, né? A gente já tinha uma preocupação de fazer aula de canto, de aprender a respirar, né? Eu fiz isso muito quando eu estava fazendo teatro, né? Eu tentei aplicar a técnica na prática, me dei mal também. Falei, caraca, deixa eu fazer do jeito que eu sei mesmo, porque você aplicar a técnica com bonde é tipo você querer, né? Andar, pegar o trem andando e tentar ir. Não dá, filho. Sim, sim. Tem que parar, tem que digerir tudo. É uma coisa meio que, né? Então eu venho desses movimentos assim, participei de coral, do Birajara Cabral, que era o autor e compositor das músicas das peças de Maria Clara Machado, do Teatro Tablado, no Rio. Então a gente tinha um grupo nessa época chamado Nós é que Bebemos. Vem do teatro de revista, teatro de esquetes, aquela dos anos 80. E o Birajara entrou nesse meio assim para fazer um espetáculo, fazer uma música. Em 11 dias ele ensaiou com a gente, compôs músicas, ensaiou tipo em 2 semanas. A gente já estava ensaiando um tempo, não tinha que esperar ele chegar. Então a gente já vem dessa vibe, assim, de ralação mesmo, né. A Ah, que minha legal. experiência é toda mesmo na prática, mesmo a dublagem nunca tive aula de dublagem, né, hoje em dia eu dou aula, mas na minha época não tinha ninguém que Ah, desse sim, aula, sim. né. A Ah, gente mano. era a gente foi E, recrutado mesmo, assim, amarrado ali, jogado lá dentro, contratado para fazer estágio, se prestasse, ficava. Foi assim que eu ah, comecei a dublar na Herbert Richards. que legal. E, cara, você acha que se você tivesse aula de dublagem, você acha que você Não estaria sei tão. porque eu não procuraria dublagem. Ah, tá, tá. Ah, tá. Eu tive um contato com a dublagem meio diferente, meio diferenciado do que a galera tem, né. A primeira vez que eu fui no estúdio de dublagem foi a Miriam Fischer que me carregou para ver ela dublando, porque a gente se conheceu fazendo teatro, né. Isso no início dos anos 80. Acho que foi em 82 ou 81, se não me engano. Foi por aí. Eu fui lá na Cinecastro, numa no na na Avenida Presidente Vargas, que era o estúdio no Rio, num prédio, assim, lá em cima. Então chegamos lá, assim, um estúdio fechado, uma fumaceira, todo mundo fumando, e todo mundo atracado, mas só aquele foco, assim, que vinha que era na época de anel, né, o anel aqui em Ah, São Paulo é chamado de anel, o loop, mas era o loop dessa volta que o filme dava ali, né, que eram quase 20 segundos ou por aí. Foi o nosso acordo em cima disso também. E então vinha aquele foco lá de cima, assim, projetando e uma fumaceira ali, todo mundo agarrado no microfone. Eu estava começando a fazer teatro, cara. A gente tem uma outra visão, né. Você quer fazer palco, plateia, luz, canhão na tua cara, não figurino, nada a ver com aquilo, rapaz. E eu fiquei com o maior eu fiquei com preconceito com a dublagem, porque eu não tinha, porque eu também não tinha, nunca tive interesse, né, de ser ah, dublador. Eu queria ser ator mesmo, de teatro, fazer, né, caminhar por esse rumo aí. Mas aí depois por isso que eu falo, eu fui arrastado assim, né, meio que recrutado, porque estavam precisando de material humano na dublagem, que era só aquela galera de rádio que fazia, né, ou então professora de inglês que caía ali. Era um pessoal que não tinha nada a ver, que começava a dublagem, porque o ator mesmo não queria dublar, né. ah, mano. Era um nicho da profissão que era meio a galera tinha um preconceito mesmo. Tanto que muita Ah, gente começou, tipo Lima Duarte, fez pouco tempo, saiu e não voltou mais. Todo mundo que sai da dublagem, você vê que não volta mais, né, porque é uma coisa que, não dá para ou você fica ou você sai, não dá para ficar indo e voltando. Tem uns casos assim, né, de alguém que fica indo, voltando, dá um tempo, volta, mas a dublagem você não escolhe ela que te escolhe também, né. sim, sim. Então tem isso, é. Então eu E meio isso, que fui nesse embalo, assim, fui lá, falei: "Tá, vou". Quando cheguei lá era outra
Não era aquela coisa que todo mundo fumava, ninguém não fumava-se mais dentro do estúdio. Até tinha uns estúdios que fumavam, mas ali não. Na Herbert o Ah, pessoal mas, não fumava ali não, fumava do lado de fora, né, mas mesmo assim, ficava tudo ali do mesmo jeito, né. É que nem avião, fumar no antigamente se não, fumava aquela palhaçada. não dá. Você abria a porta do estúdio, um fumaceiro ali fora, não adiantava nada, né. Mas eu cheguei lá, era outra história, era uma coisa já estava tudo o estúdio tudo clarinho, iluminado, o pessoal ali. Eu já achei um outro clima e gostei daquilo, comecei porque a gente fazia isso no teatro, né, fazer Uhum. vários personagens. Nessa época a gente fazia teatro de revista, teatro era chamado de tinha até um nome que eu nem lembro mais, rapaz, isso já passou. Eram uns teatro de esquetes, né, que você fazia vários Ah, tá. personagens numa peça. Uhum. Tinha um termo que o pessoal adotou na época, assim, a mídia parece, mas eu não lembro. Já tem tempo, essas coisas eu esqueço também. Mas então a gente fazia isso, né, a gente era peão mesmo de obra, né, a gente era tipo essa pessoal trabalhador, né, de teatro, a gente fazia Ah, tudo, tinha galera que fazia figurino, maquiagem, tudo mesmo. A gente pintava cenários, a gente fazia tudo, cara. Era que legal, cooperativa, mano. né. É, aprendi a fazer, figurino, adereço de papel-machê, fiz muito isso, cenário de papel-machê. Um infantil, uma vez que a gente fez, Adeus Fadas e Bruxas, a gente fez era um castelo, um muro de pedra, tudo de papel-machê, a gente que fez. Poxa, que da hora. É. É, a gente ralava mesmo, né. E E isso também acabou, tem. né, porque também a coisa meio que se profissionalizou um pouco também, né, aderecista, figurinista, Sim, sim. É, maquiador, coreógrafo, mas na época que a gente fazia teatro de cooperativa era todo mundo. Tinha um ator que cara, era o Renato Castelo, que já morreu, ele era coreógrafo, ele era maquiador, era ator, diretor, e o cara era maravilhoso, cara, um ator do cacete, mas a leitura dele era péssima. cara, Tem isso também, né, tem várias tendências das pessoas, né, por isso você não pode julgar a pessoa por uma leitura de uma não, peça, claro, né. claro. Mas Cara, para dublagem tem que ter leitura, né, para uma primeira e, leitura, assim, eu já entendo. profissional. E, e pensando bem, essa parte de ter uma pessoa para cada coisa é um pouco ruim, né, mano? Por conta que a galera deixa de aprender muita coisa que poderia Não, aprender. mas aí cada um na sua também, né. É porque era uma época Sim, que a gente sim. não tinha grana para isso, né, não tinha produção, a gente se Ah, virava, né. tá. Sim, A sim. produção era para E, montar a peça e levar em cartaz, né, a gente ah, focava nisso, o resto a gente tentava fazer, ah, fazia sim, contrato improviso. de Improviso mesmo, né? receber da bilheteria, era sempre Uhum. esses aí não dava nada, ninguém ganhava porra nenhuma. Por isso também que eu fui Não. parar na dublagem, porque teatro naquela época, viu, era Ah, viver que nem se você não tivesse casa para morar, estava lascado, tinha que ter outro emprego. mano, mas É hoje em mesmo assim dia. hoje em dia também, né, é meio Então, complicado essa área. hoje em dia também, né, mano? Nem tem Não mudou muito investimento. não, né. Não mudou tanto. Tentaram mudar, mas Infelizmente. destruíram tudo, mas agora parece que vai melhorar um pouquinho, né, vamos ver. Tomara. Tem que esperar um pouquinho. Teve alguma época Tem que que mudou esperar o isso? rescaldo, Ou né, não? né, que Sim, nem sim. incêndio, né, tem que esperar tirar tudo para Ah, construir de novo, sim. então demora um tempo. Teve alguma época que isso já mudou? Ou não? O Ou quê? você acha que nunca mudou? Dos artistas serem mal pagos e coisa assim. Não, mas sempre foi Teve. assim, né, sempre tem Ah, essas esse esse diferencial, né, de cachê, depende, tem uma mano. coisa é um terreno meio minado, sabe. Sim. E, cara, É. e sobre a dublagem que você falou, né, que você tinha preconceito e tal, eu acho que eu até posso entender um pouquinho, por É conta que porque nos anos. É porque não tinha referência, né, mano? A galera não, não era não tinha, acreditada nem não nada. tinha, não Então tinha faz isso. sentido. A produção também de televisão era aqueles filmes só, algumas séries, por isso que eles que precisavam mais de pessoas também, né. Que foi uma Uhum. época que começou a ter sitcom, começou a ter uma produção maior, umas minisséries que passavam na Mas, Globo, essas coisas. A gente fez muito uhum. isso. Desenho mesmo, né, tinha sempre um horário para desenho, então essa coisa de desenho, série em desenho e série, né, as séries começaram nos anos 80, né, por aí. Os Uhum. seriados, as séries, né, eu fiz um que durou 11 anos, foi o Beverly Oh, Hills, o Barrados no Baile. A gente tá. dublou isso nos Nossa. anos oi Sim, no sim. foi o meu primeiro fixo, assim, grandão, assim. O personagem não era grande, mas era um elenco grande que estava junto ali naquela produção por 11 temporadas, eu acho. Cara, e você teve no começo algum preconceito com
com essa coisa de desenho, por conta que a gente sabe que desenho sempre foi considerado para Não, criança, sabe? não, não, pelo Infelizmente sempre contrário. foi. Ah, Pelo isso é contrário, o ótimo. desenho era uma coisa que a gente podia se ter um lado mais lúdico, né, o lado lúdico da Ah, sim. interpretação. Você, de repente, faz um personagem diferente, mesmo ele sendo aquele ali, né. Ah, Depende mano. do teu estilo, da tua interpretação, aí é uma Ah, onda e- diferente. Desenho é muito sim. legal, eu adoro fazer desenho, Ah, mano, adoro fazer desenho. Qualquer isso é coisa, ótimo. até anime eu gosto de fazer, mas eu não vejo, né, não tenho Ah, esse sim. hábito de ver as coisas. Mas para Ah, fazer eu gosto de fazer qualquer coisa, cara. Sendo vilão então é maravilhoso. mano, Depois que de velho ótimo. a gente começa a fazer uns vilões, assim, fica mais animado, né. Porque E- essa coisa de voz de galã, né, essa coisa da voz também te limita um pouquinho, né. Ah, Você sim. fica mais calado para fazer aqueles papéis meio chuchu, né, que não tem sal, não tem Ah, gosto, nem nada. sim, Fica sim. pensando só porque é protagonista, às vezes não fala nada, né, eu lembro muito assim, de uma série que eu dirigi até, eu não vou lembrar o nome. O cara produzia a série, mas ele fazia um personagem que ele era monossilábico. Eu falei: "Pô, ele deve ser", mas o pessoal lá gostava dele, eu vou lembrar daqui a pouco o nome. Não, de boa, de Era boa. até o da Júlia, o Ronaldo, eu chamo da Júlia, Ronaldo Júlio que dublava. Eu esqueci, cara, o nome daquela série. Mano, de boa. Você já fez muita Caraca, coisa. É é. muito difícil de Mas eu lembrar tudo. dirigi umas temporadas dessa série. E eu falava assim para o Ronaldo Júlio de sacanagem, falava: "Ronaldo, pô, tem certeza, cara? Tu fez 140 anéis", o cara só fala assim: "Não, talvez, vou te pagar metade, cara". Mas falava de sacanagem, né. Porque tem isso, né, o protagonista é uma bosta, o cara. E o cara é Meu, conceituado lá em Hollywood, né. Eu esqueci o nome da série, cara. meu Deus, Ah, cara. meu Deus. Eu vou Ah, lembrar. Minha mano. memória é meio esquisita, mas daqui a Não, pouco eu não, lembro. tranquilo. Cara, qual que foi assim? A galera sempre fala das coisas que tu já dublou, né, e tal, mas qualquer coisa, a maior coisa assim que tu já dirigiu. Você saberia Eu lembrar? já A coisa mais dirigi? famosa? É. Olha, tem mais uns conhecidos aí, aquele Super Choque foi eu que dirigi desde o primeiro Pô, episódio. mano, Eu batizei a maravilhoso. série, foi a única série que eu consegui batizar na vida, também é tão óbvio, né. Super Choque era um super-herói, eu falei: "Bota Super Choque, Isso. pô". Static Shock era o nome da série. Choque Pô, estático, não tinha a menor graça, né. nossa, horrível, mano. A gente sempre dá quando eu dirigia antigamente, você dava sempre sugestão para título, né, aqueles títulos que não tem nada a ver com o original, Ah, né. Escolhiam eu achei que. 3, eu falava: "Bota qualquer coisa", eles nunca escolhem mesmo. Mas eles botam qualquer coisa, Beverly Hills, era Barrados no Baile, porque eles foram barrados É, no baile no primeiro episódio. é, Sabe, mas como é aqui que no você vai Brasil saber qual é ia ficar. a intenção deles, né. Aqui Mas no foi a Brasil, única que eu Barrados no consegui, eles Baile. aceitaram, eu falei: "Pô, também tão óbvio, né, filho, se eles arrumassem um outro Sim. mais Ah, óbvio mano. que esse". Mas foi uma série que fez sucesso, as pessoas se lembram dela até hoje. Ah, mano, com E a certeza. Lenda de Korra também eu dirigi desde o início. Pô, mano, A meus Lenda de amigos são. Aang também. Cara, meus amigos são É, viciados em Avatar. Meus amigos são viciados. uma dessas do Avatar eu dirigi, né, mas que veio lá do estúdio do Luiz Manuel, que era a Sincrovídeo. A primeira temporada parece que foi lá e depois foi lá para onde eu dirigia. Pô, mano. E, cara, e é você que escolhe os dubladores? Ou é. Antigamente sim, mas a gente respeita uma certa, porque hoje em dia não respeitam mais, né, eles fazem teste Ah, para tá. tirar você só para justificar que você fez. Meu Deus. Eh, a gente fazia, a gente escolhia, a não ser que tivesse um ator que o outro já dublava, a gente respeitava, né, chamava o Uhum. mesmo ator, era o famoso boneco, era o boneco da pessoa, então a gente chamava o ator que fazia aquele boneco. Porque Uhum. na dublagem o jargão nesse caso é boneco, né, se chama de boneco, aquele que você dubla, ator que você dubla sempre. Mas você vai perdendo também ao longo do caminho, porque eles fazem testes e tem, sei lá, tem muita armação aí. Ah, sim. E, É cara, uma coisa meio esquisita. falando na dublagem, você hoje em dia, você sente que você perdeu um pouquinho do amor que você tinha antes? Ou não? Ou você acha Não, de que jeito nenhum. Eu perdi ainda foi a continua? quantidade de trabalho, né, porque, Ah, eles vão limando a gente, né, de tudo que a gente ah, faz. cara, e é isso que eu É ia isso. falar. Você acha que que essa coisa do trabalho é por conta da idade mesmo ou tem Não, alguma acho que coisa assim? não, acho que não, acho que é meio política mesmo. É Cara, gente que te tirando mesmo para fazer no teu lugar. mano, que É isso. merda, É, velho. mas sempre houve isso, né. Mano, Agora eles estão mais profissionais, infelizmente. eles armam uma cena para você
Quando chamam para fazer um teste com um ator que eu já dublei há muito tempo, eu falo: já vamos tirar esse ator". Hã. Sempre canto essa bola, chegou lá: "É para eu fazer, para eu perder, né?". Sei, vamos lá então. Uhum. É assim que Mas funciona, o para o Batman justificar que você fez um teste e perdeu. Como que perdeu, ah, se o tá. público quer que você duble o cara, Cara, então, entendeu? isso daí que eu nunca entendi, né. É É a tipo falta assim, de sempre respeito com o público, não com até pô, comigo também, em primeiro lugar comigo, né, que eu sou um profissional não, de claro, claro. 37 anos nesse ramo. Sim, Então sim, é por uma falta de respeito, né, em primeiro lugar, porque no Brasil é é, assim, filho, eles tratam um profissional assim. isso é em qualquer É área, quinta categoria, né. é qualquer área, É, assim, infelizmente. pois é, filho, é Por isso. é por eu me lembro que eu fiquei em choque quando eu estava conversando com o dublador e ele falou pra mim que não existe mais dublador fixo, tá ligado? E daí eu fiquei: "Como não existe, mano?". Por exemplo, não Isso dá é pra para você ter uma precarizar o trabalho, é para te ameaçar de você não ousar tá. pedir um cachê diferenciado. É Ah, isso, filho, é isso. Nada mais é sim, sim. capitalismo, conhece? Ah, Conhece capitalismo? Então tem uns sim, é profissionais nessa área, né. uma coisa Tem uns que selvagem e tiram violenta. proveito disso também, que se sentem bem assim, Mano, que né, mas um dia eu uhum. acredito muito na lei do retorno. Sim, Sempre que sim. armam para me tirar personagem, ele acaba os atores que vão me tirar, daqui a pouco morrem. Os caras ficam com tanta inveja do ator que você dubla, que o cara vai ter um acidente lá e morre. Aí ninguém dubla mais ele, sim, né. sim, é Eu triste. sempre E, vi isso, a cara, série acaba, já me tiraram de tanta coisa que eu fiz na dublagem, mas eu sempre vejo não dar certo depois. Porque, porque cara, tem espaço para todo mundo, filho, é assim mesmo, sim, espera a sim, sua vez. com Pô, vai certeza. caçar o teu rumo, velho, né. É, Mania de até por isso é coisa do pequeno, da pessoa pequena mesmo, né, dessa é, pequenez do brasileiro, né. sim, sim. Até Tem porque o muito público isso, não ainda gosta, mais né, nessa mano? área, né, É assim, até porque nessa quando área. tira o público não gosta, tá ligado? O Pois público, é, ele mas é o público, e eles estão cagando para o público. Eles não estão nem aí para infelizmente, público, filho. É que nem cara, povo, público para eles é povo, filho. Já viu sim, político? sim. Só tem muito Não, político não, que a gosta de povo. política Já viu é assim. esses demagogos aí gostar de povo? Não, não, não Tem, existe filho, não isso, esse existe. mito. E, A gente cara, é povo para eles, filho. É mano, lixo, e descartável. ali não, com certeza, É, isso eu acho que sempre foi assim, sempre vai ser. eu não posso me deixar, né, É, ficar nessa abalado. vibe aí, foda-se, filho. Sim, Não sim. quer que eu faça, Mano, foda-se, eu vou fazer outra coisa, com certeza, mano. E, não é? cara, e me diz, por exemplo, o Batman, né? Você dublou o Batman e coisa Eu assim. dublei Como porque que. eu dublava o Christian Bale, eu não dublo mais também, já me tiraram. Ah, É. aqui, Pois é, mas o dublo ele Christian. desde 96. É Ah, uma falta de respeito, né. é verdade, né? Você era o dublador É. fixo dele também, né? Não, Você mas não era, existe isso. hoje Existe em dia não tem mais. conveniência. Sim, Foi mais conveniente para alguém lá do estúdio que foi dublar fazer, que tá lá dentro do estúdio mesmo, do que me chamar para fazer. sim, sim. E Chamar um amigo, muita né, mano? política, muita Sim, panelinha também, né. sim, Tem a chamar um amigo pra panelinha nesse dublar, né? sentido. Sim, É. eu tenho um amigo meu, Arthur Machado, que ele me explicou muito bem isso. Não sei se tu conhece o Arthur. O Arthur, ele me explicou muito Arthur bem. Machado? Conheço. É. Conheço Então, aqui em São Paulo, né. eu sou bem amigo do Arthur, tá ligado? E daí ele Ele é me gente explicou boa, como ele que tem um funciona. vozeirão grave, né. Sim, porra, é Eu que vi ele eu falo. começar aqui, ele estava começando quando eu cheguei aqui em São Paulo, há 7 anos. Então, é que eu falei pra ele, né, que esses dias os caras estavam tentando me manchar na dublagem sem motivo nenhum. Sem motivos. Ah, Tipo, mas cara, eu sou um cara que eu converso com o dublador. E daí, do é, nada, os caras tentando me manchar, nem faz sentido isso. Tá ligado? Mas é assim, é coisa de panelinha, a galera não gostar de você é, e daí comentar com os outros. É assim que funciona, infelizmente é a vida, né, mano? não Infelizmente. tem jeito não. E, cara, e tu fez um personagem que eu sou extremamente fã, que é o Mihawk, né, de One Piece Cara, eu e tô tudo fazendo de mais. novo, tô fazendo de Que, novo. O Glauco me escalou pra fazer já. pô, Ele voltou, assim, mas é um personagem pequeno, né. O desenho tem aqueles os protagonistas, mas sim, o é um Mihawk volta personagem, depois. o pessoal gosta. Sim, mano, que O legal. pessoal Vai de ter, anime gosta. tem uma parte do anime que ele parece demais, então mano, aí tu já vai ter muito É, mas trabalho. pode até aparecer no desenho, né, mas a Mas coisa da dublagem a gente fala, né, quando a gente não fala, sim, a mano, gente aí não não. sabe que o É, personagem é. é que o Às problema vezes do é isso, o Mihawk é que ele personagem é tem pouca fala, pequeno, né? porque ele tem pouca fala, mas é um personagem importante, né. Então, é que o É Mihawk uma ele fala muita pouca coisa, né? Só é, que é coisa é, importante. Isso que é é. triste dele.
Isso que é o triste. Mas vai fazer o quê, né, mano? É um Ah, personagem, mas né? eu já dublei um episódio aí. Isso Ah, foi mês passado agora. que da hora, mano, que da É, hora. A galera adora One Piece, eu sou é. extremamente fã Estou também. dublando de novo a série. E, cara, me diz uma coisa, qual é o personagem assim que tu mais curtiu dublar? Qual que foi? Ah, rapaz, muitos, assim, né? Não, claro, mas... Muitos. Eu não tenho, assim, uma coisa que eu mais curti. Eu curto tudo que eu faço, assim. Eu Ah, gosto que de dublar, legal. sabe? Eu não gosto de ver, eu não tenho essa coisa de ficar vendo, de ficar lambendo, criar cria, sabe? Eu não gosto disso, não. Sim. Não tenho Até esse porque, apego, não, porque nunca foi minha onda, né? sim, e também porque não é garantido, né? Que depois fique, Não, depois você pois fica é, que se eu for chorando, você ver fica também, triste. se eu for ver, vai me dar vontade de, pô, que merda, vou fazer, que podia ter feito isso melhor. Aí eu não gosto É. dessa coisa, de me arrepender do que eu fiz. Sim. Então você Eu não sou muito assiste as coisas que tu crítico. faz. Só se passar na minha frente, assim, eu estiver vendo, eu falei, Sim. puta merda, tem que ver Sim. agora essa porra. Cara, Mas é assim, nesse sentimento, vou ficar aqui meio, que merda. Porque a gente é muito sim. crítico, né, com o que a gente faz, né? Não, com certeza. Aliás, você se arrepende da dublagem que você fez do Batman do Christian Bale? Eu não Você vi, acha que pois é, você poderia. principalmente esses aí que eu não tive acesso à imagem do filme. Tá. Sim. Você nunca imagina Ah, dublar esse personagem. Quando você vai dublar, não tem o cara pra você dublar, cara, só tem o áudio. Porra, que sacanagem. Ou sim. então uma bolinha na boca ali. Parecia Pô, mano. um cu. Desculpa aí, mas eu Não, falo, não, cadê pô. aquele cu que eu tava dublando, que ele sumiu? Fala, eita, cadê? Volta, cu. Era assim, eu Cara, tentava mano, brincar com a coisa, porque é uma falta de respeito, né? não, com Por causa certeza. de pirataria, a gente se ferra. E Ah, aí? sim. Eu não vejo, cara. Eu falava assim, eu não vejo essa merda, gente. Eu quero Sim. fazer decentemente, entendeu? É. Sim. Aí você não se responsabiliza, porque, pô, um personagem desse tem uma série de Mano. cenas de luta, sei lá, não vi. Não vou ver isso. Sim, Imagina se eu vou não. ver isso. Aquilo tudo É, esticado em Pro Tools, tudo pô, mano, editado, uma merda, horrível, cara. cara. Aquilo é colagem, Cara, filho, não é dublagem, não, com certeza. entendeu? E também não faz nem sentido, né? Se o cara vaza, é só processar depois. Não faz Eu falei sentido, isso né? numa entrevista que eu até dei para um evento mundial que teve dos dubladores do Batman, Sim. desse Que filme do legal. Christian Bale. Teve um evento lá do DC Comics, eu acho. Uhum. Eu nem ia, mas eu falei, vou. Eu falei, vai ter tanto Batman lá que já fez tanta gente, pô. Mas era só especificamente sobre o Batman que eu fiz. Eu Sim. falei, se eu não fosse, ia ser uma foda, né? Eu falei, caraca, né? Pessoa antipática, né? Que não quer dar entrevista. Não é nada disso. Sim. Porque eu não tenho paciência. Minha mulher tinha que entrar no computador para configurar tudo. Eu falei, meu Deus do Sim. céu. Uma gente exigente, né, rapaz? Marcava a hora, Mano. não dava certo, eu não estava em casa. Aí eu falei, Mano. quer saber? Eu vou desistir dessa bosta. Aí até que eu falei, não, vamos lá, vamos fazer isso aí. Aí eu fiz. Eu falei, caramba, era só eu, rapaz, não tinha mais ninguém. E os outros dubladores dos outros países do mundo. Cada um dava um depoimento. Me perguntaram o que eu senti quando eu dublei o Batman. Eu falei, olha, a única coisa que eu senti foi uma decepção imensa. Eu não Meu tive acesso ao Deus. personagem. O que vocês fazem com a gente, aí eu comecei a esculachar eles. Meu Deus. É uma falta de respeito, né? Eu não quero ver o filme, eu quero dublar decentemente. Agora é um trabalho técnico. É um trabalho de Sim. mixagem, um trabalho do operador, não meu. Cara, e os Eu caras só ouvia e colocaram. repetia lá, tentava imaginar, né? Ridículo, cara. Ridículo. Mano, e esse evento era ao vivo? Era ao vivo Era ou ao não? vivo. Mano, e como que os Foda-se. caras ficaram depois? Eu fiquei Como, com como cara que de eles ficaram? bunda. Cara, Vai sacanear os outros, rapaz. mano, Mania de esculachar brasileiro, rapaz. cara, E se eles é fazem isso. isso com o americano? Não fazem. Não fazem, não Tem como. fazem. Isso é só com a gente mesmo, rapaz. Mano, e É cara, um e bando de aí? merda que aceita. Se eu não fizesse, você ia fazer um lá até de graça. Pra dublar o Então, Batman, entendeu? mano, Tem esse e tipo de gente também. é isso que eu Como várias gosto, vezes que me tá substituíram, ligado? estava sempre um dublador lá de prontidão para te substituir. Mano, Essa não, classe nunca teve uma. Até tem determinado. Tipo mineiro, sabe um ditado antigo que tinha que mineiro só sim. era solidário no câncer? Essa classe nossa Sim. só é solidária no câncer. Filho. Só nessa hora da necessidade mesmo, é que é pelo menos nisso, né? Já é uma grande coisa, pelo menos. Você fala, as pessoas também não são tão filha da puta assim. Mas é só nessa hora, filho. Então, Várias vezes, pessoas. Eu já venho visto isso desde que eu comecei. Um dublador que passava por necessidade, todo mundo fazia lista mesmo aquele que odiava o outro, assinava a lista, entendeu? Davam, contribuía para ajudar. sim.
Nesse caso, essa classe é unida. Agora, fora isso, filho, Não, nossa mano. senhora. E Parar por, em cima de um tapete, puxa um tapete, logo de tiro você voa e cai no chão. mano, isso é muito triste. Aliás, os Mas é. dubladores se ajudaram demais, né, na pandemia, não Mas foi? tudo numa falsidade, sabe? Que eu não sei ser falso. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito verdadeira. Eu falo o que eu penso, foda-se. Não não, gostou, paciência. deu, Também não gosto de deu, tanta coisa na minha vida, não fico cara, reclamando. deu pra perceber isso, tá ligado? Eu Eu não gosto, tenho mesmo. Não gostei, eu falo na cara. Então cara, tem gente que não gosta disso, né? Fala que eu sou difícil para trabalhar. não, eu Sou entendo, pessoa difícil de trabalhar? Tô mesmo. cara, Não sou medíocre que nessa cara, cambada. Que fica tem gente lambendo lasca de patrão. Quando eu fui demitido da Herbert, a Marlene falou para mim assim: vai lá falar com o seu Herbert. Falei, eu? Eu não, eu quero que ele se não, foda. então, mano, Ele mandou me exatamente. demitir, eu vou embora, filho. Foda-se. Tem isso, tá ligado? Não Depois eu tem isso. voltei. Porque dessa série do Beverly Hills que eu estava falando, Barrados no Baile, eu fui substituído pelo Marco Antônio, mas o público na época pediu para eu voltar. Nunca aconteceu isso comigo, só naquela vez também. Então, aí os Eles naquela caras. época ainda respeitavam o público, né? Porque hoje em dia eles estão cagando para Assim, isso. então, Aí eu voltei para dublar a série lá, só para terminar a série. Depois a série acabou indo para Cinevídeo. mano, e depois que acabou, você foi demitido de E eu novo? chegava lá, sabe como é que eu dublava a série Eu dublava sozinho, depois todo mundo dublasse, eu chegava lá fazer minha parte sozinho. Eu ia pegando o script e jogando para trás, assim. Eu jogava para trás, saia do Sim. estúdio, pisava no script e ia embora. Eu Se fuder, sei. não tem essa coisa de ficar lambendo os outros, não, filho. Me sacaneou, eu vou sacanear também. Cara, E tá certo, processei mano. ele. Sabe o que ele fez? Ele comprou um juiz. Na época. Tá. Foi antes da época no caso do Luiz Lalau, daquele Eu tribunal de São Paulo, aqui do TRT, que tem uma não. corrupção, o cara comprou apartamento em Não. Miami, eles vendiam sentença assim a 3x2. Mano, Só nossa, porque ele velho. comprou um juiz por 150 mil. Aí eu falei, Caralho. vou processar a justiça, não tem como. Perdi. Não, Em não dá. 95, isso. Eu entrei em Caralho. 97, eu esperei 2 anos. Eu sempre espero 2 anos, assim, para não acharem que eu sou oportunista, né? Agora eu estou processando outro estúdio já também, que eu esperei 2 anos. Estou esperando há 7 anos para receber. Esse eu vou Caralho. receber, porque a sentença está no ST, Sim. no Superior Tribunal aí do Trabalho. Sim, no TST. STF. Não, é TST, o Tribunal Superior do Tá. Trabalho. Não é Sim. não tem nada a ver com o STF, não. Desculpa. Já está lá. Estou esperando a sentença final do juiz só. Agora, na época, eu não pude fazer nada, filho. O juiz se Mano, vendia mesmo. Até hoje se vende. Isso é, né, cara, no Brasil, né? Mas ele comprou um juiz. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe isso, disso. E o prédio lá do Ministério do Trabalho até pegou fogo. Não sei nem se meu papel deve ter tudo pegado fogo também. Em caralho, 99. Em 2000 e pouco pegou fogo. Meu processo eu perdi em 99. Cacete, mano. Eu Meu estava assim, com Deus. uma audiência marcada para o meio do ano, aí recebi um outro telegrama antecipando a minha sentença para uma semana antes, para o mês seguinte. Chego lá, era outro juiz, era outra coisa. Eu comecei a falar, o cara, se falar aqui, vou te botar para fora. Foi assim que eu fui tratado, velho. Caralho, O juiz já mano. estava comprado, né? Sim, Não tive o que falar, velho. não tive o que fazer. Não dá, Na né, época não mano? tinha Só. nem Ministério Público para denunciar, não tinha isso. Mano, sei Não tem lá, nada. Cara, quando é assim, você só se torna o É. Coringa mesmo e vai embora, tá ligado? Filho, então caguei, entendeu? Nunca. Antigamente em Facebook, antes de me derrubarem, já, essas nazistas, tudo me derrubaram do Facebook. Em 2000, perdi a minha conta, tinha a minha vida toda lá. Perdi em Meu Deus, 2018, acho cara. que foi em 18 que me derrubaram. Os nazistas já estavam assanhados já naquela época, né? Meu É, Deus, cara. Mano, o que eu estava falando, nem sei por que eu falei isso. eu também não sei, tipo, Memória. sei Não, da lá, época do tribunal, o que tinha você isso? O tava, que tinha a ver? você tava me falando que derrubaram o seu perfil. Você tava falando Pois é, mas aí eu estava falando derrubaram. isso por quê? Que eu Você, tinha não, tudo lá no você tava falando, Facebook. você tava falando. Quando o pessoal chegava lá, que eu via aqueles comentários de seu Herbert morreu, era uma pessoa. Falei, é um grande filho da puta. Deixou um Nossa, monte de gente a ver navios, aí um monte de família meu sem dar um Deus. puto, faliu, foi a falência. A família dele deve estar muito bem, né? Porque os funcionários dele todos se fuderam, filho. Não, sim, ele deve ter ganhado Entendeu? pra caralho. Vai elogiar Sim. o cacete, gente falsa, rapaz. Gente Mano, falsa. Aquilo era um nazista, rapaz. Eu olhava para. Eu fui a primeira vez que eu olhei para a cara dele, tinha uns olhos azuis e falei: caraca,
Parece, sabe o demônio quando te olha com os olhos azuis? Ah, sim, Deus me sim. livre, rapaz. Era uma Pô, coisa que mano. eu já me arrepio desde essa época. Cara, Eu não tenho nenhuma afinidade com essa gente. Na cara, época eu já percebia que ele era nazista, filho. Porque a gente chegava lá, uma vez o Ricardo Schnetzer estava falando no pátio ali da Herbert. Não, porque isso aqui, a gente daqui para, né, a gente daqui a pouco morre, né? A gente, né, ninguém é imortal. Não é, seu Herbert? Estava passando assim o Ricardo. Não é, seu Herbert? Ele, hein? Ninguém aqui é imortal. Eu não. Ele se achava imortal, filho. meu Ele se Deus, achava um cara. deus. É. Cara, mas que Ele pirado. tratava o irmão dele como um tapete dele. Ah, mano. Era ridículo, era uma pessoa muito Cara, autoritária, muito. O pessoal que se cagava de medo dele, eu me caguei, se foda. mano, então, Ia é falar isso. com ele, falava, me chamou para falar, era o Ah, quê? mano. Nada, não falou nada. Achou que eu ia ficar pedindo ele para que, né? Porque foi quando eu fui demitido lá. Nem lembro, Mano, tem muitos anos, rapaz. Mas cara, eu nunca baixei a cabeça assim, filho. não, tá certo, pô, Eu não tem que sou, baixar, não. não, mas tem, né? Se você não Sim, fizer o sim. jogo, tem muita gente que baixa a cabeça e fica rico, né, filho? Não, com certeza. Ah, mano, Engole sapo. ah, Eu mano, nunca gostei muito de engolir sapo, velho. Sempre e também cuspi os sapos que eu pô, pude. e também de qualquer maneira, se você ficar quieto ou não, os caras vão ficar ricos do mesmo jeito também. Porque Então, tinha tanto lugar para trabalhar, filho. A Herbert Richards, foda-se, filho. Tinha outros estúdios para mano, fazer. sim, sim. Depois que eu saí de lá, eu dirigi em 2 estúdios, o dia inteiro, dublava pra caramba. Nunca deixei de dublar por causa disso. Cara, Entendeu? Eu dublo até hoje. Sabe, era uma ah, pessoa mano, que se sim. apegava naquilo ali e se vendiam por pouco, né? Ah, mano, que Roubavam a pena, gente, a né? beça, os diretores lá, Não, roubavam a sim, gente. sim. E eu esculachava todos eles, que eu ficava contando o número dos loops lá. Cobrava, filho, cobrava para todo mundo que estivesse Tem, comigo. tem que Eu cobrar, era mano, tipo porque, isso, eu era um militante chato pra caralho, por isso que não gostavam de trabalhar comigo. mano, E mano, comigo não roubavam não, filho, não me roubavam mano, não. mas é assim Se mesmo. fuder, gente. E uma das coisas que eu reparei também, né? Eu já conversei com muita gente da velha guarda, né? Você querendo não ser da velha guarda da dublagem e Mais coisa ou assim, menos, já né? tem mais gente da velha guarda, mas hoje em dia eu Ah, sou, tá. né. Ah, tá. Então, por exemplo, eu conversei com o Carlinhos, Velha né? O guarda Carlinhos pra mim, Silveira. O Carlinhos Carlinhos Silveira, Silveira, ele é mais da ele. velha guarda do que eu. Mas assim, né? Ele é Mas acho que ele dubla ao maravilhoso. mesmo tempo que eu. Então, Ele vem tem. do teatro também, né, o Carlinhos Silveira. Ah, sim, sim. Tem a Silvia É. Goiabeira também, né? E tal. Eu vi começar lá no Rio. E a Silvia é maravilhosa, amo ela, né? É. E daí o que acontece? Eu sempre percebo que essa galera é sempre a galera que gosta de apertar quando as coisas estão ruins, tá ligado? Por A gente exemplo, bota mesmo a boca então, no e daí o trombone. que acontece? A nova geração não tá preparada para isso, né? Só A nova geração não gosta de ser apertada. porque o joguinho, né, tem que ficar aceitando qualquer coisa, né. Então, e daí o que acontece? E, Vocês né, ferram por isso. só É que isso. a ética vai para um espaço, né, filho. Tem que ter ética, pelo menos, né. Não, com Mínimo certeza, de com ética, né. certeza. Cara, você se considera uma lenda da dublagem? Ou Eu não? não. Por conta que a maioria te considera, mano. A Pois galera é, te mas eu considera não. muito. Imagina se eu me considerasse uma lenda da dublagem, eu estava fudido, né, bicho. Desculpa aí, mas não dá, né, velho. Eu não tenho esse perfil não. Ah, Tem mano, não. As pessoas que entram no você meu considera? Instagram e falam assim: "Por que você não bota?" Tá um monte de coisa lá, só você virar na outra página que tem. O pessoal publica, a pessoa fica lá. Eu não boto nada, filho. Sim, sim. Só você procurar e tá com vontade de ver, procura. Eu não tenho essa disponibilidade de ficar postando o que eu fiz, o que eu eu sou muito isso na minha época era assessoria de imprensa que fazia isso, no Sim, sim. teatro, divulgador, né. Pô, não Ah, tem mano. essa pegada não. Se eu tivesse Ah, isso, eu ia ser produtor de teatro, produzir peça pra mim, filho, sim, sim. né. E Não tem também porque. esse Disponibilidade. talento. O talento mesmo, tem que ter talento pra isso, Ah, né. tá. Ah, Eu não mano, tenho, você é muito eu não talentoso, tenho. velho. Pra Para com produzir isso. pra mim não tem não, filho. Ah, Tem mano. menor talento, eu tenho que fazer as coisas que eu entro em produção dos outros, eu nunca tive essa vontade também, né. Você tem Ah, que mano. ter essa vontade, né. Ah, cara, mano, mas assim, você falou que tem talento e tal, mas você é um cara muito talentoso, pô. Para, pô, você é um cara muito Mas talentoso. tem, né, tudo tem um limite, né. Não, não, eu entendo. É que, sei lá, eu acho que tem muita artista e tal que não consegue ver o talento que tem, né? É um pouquinho difícil você falar para si mesmo, nossa, eu sou muito talentoso, por conta que às Não, não vezes acho isso não. o ego Eu gosto cresce, de tá fazer ligado? e sei que eu faço direitinho, né. Sei que eu Então, é faço isso. eu Então, tento fazer mas. bem o que eu faço, né, então eu me Então, esforço pra isso. é.
Mas se você fala para as pessoas, pô, eu sou muito Eu talentoso, as gosto. pessoas já vão É, pensar que tu não tem um ego não é por grande. aí, Também, né, não é é. por aí. E, cara, e Acho que isso qual aí que foi assim? adjetivo quem bota são os outros, não a gente, né. Sim, cara, qual que foi assim a coisa? Ó, obviamente, você já dublou muita coisa estranha, né? Onde você pensa assim, você fala, Já. mano, quem que fez essa merda? Por que fizeram isso? Então, eu queria saber qual que foi a coisa mais estranha assim que você se lembra de ter dublado ou dirigido? Dirigido um monte de coisa estranha. Agora dublar também, mas coisa estranha? Estranho em que sentido? Estranho pra mim foi uma coisa fora de não É, adequada pra mim. não, é estranho. Aquilo que você vê e você fala, mano, isso tá muito ruim. Ou aquilo que você vê e você fala, mano, isso daí parece uma versão pirata de tal filme, tá ligado? Eu Tipo estra isso. não sei, eu não vejo, eu não tenho esse hábito de ficar vendo pra ficar julgando, entendeu. Tá. Não Sim. tem essa bagagem pra ficar falando Sim, desfiando várias coisas que eu vi que eu não vejo mesmo. sim. Agora, pelo que eu fiz, assim, que não gostei de fazer, é personagem, assim, que eu vejo que não é pra mim, o É, ator que não é pra mim. Nu numa na época da Herbert mesmo, já aconteceu isso comigo. E, por acaso, em 2 vezes com o Newton da Mata, que dirigia. Ele me escalou para fazer um filme, agora eu lembrei do nome do ator, que já disseram para mim que está na lista dos piores filmes dublados. Eu falei: "Eu concordo, porque o que eu fiz foi uma merda, que eu não queria fazer aquele filme". Eu dublei o James Woods com 20 com 30 e poucos anos, eu acho. James Wood, de Mas eu qual era filme? tenor ainda, eu não tinha voz grave, nem com Tá. eu fui ter voz grave depois de 45, 50 anos, que a minha voz ficou mais grave, né. Porque antigamente eu não tinha voz grave, então o da Mata me escalou para fazer James Woods, um filme dele com aquela loura, esqueci aquela loura que a Vera Miranda dublava, Sharon Stone. Sharon Stone, sim. Cara, Vera Miranda e eu. Falei: "Gente do céu, nada a ver, cara". Eu ta eu acho que ele estava querendo me queimar na época, o Damata, que ele tinha umas coisas assim. E uma série também que eu fiz pra Globo, Um Pai de Família, né, um pouco antes, uns 2 anos antes. Nada a ver comigo também. E uma novela que o Damata me escalou também pra fazer o pai da Sheila Dorfman. Oxi. Eu e a Sheila Dorfman praticamente da mesma idade. Falei: "Gente do céu". Ele fez isso comigo e fazia esse tipo de coisa com as pessoas também. Cara, Eu sei lá, eu soube acho uma que foi, eu tenho uma eu acho que história que eu soube que a primeira mulher do Chico Anísio, a Nancy Vanderlei, ela tentou dublar, ele deu uma protagonista pra ela fazer, pra queimar ela logo de cara. Ele tinha essa a pessoa tá começando a dar uma protagonista, tu quer queimar a pessoa, né. mano, estratégia boa, mano. Mas tem essas coisas também, filho, você tem que estar, né. Eu sou meio cascudo, né, porque eu já passei por tanta coisa. Mano, eu de boa. Você eu falo: "Já vi esse filme, rapaz". Não vem me contar lorota não, que eu já vi esse filme, querido, umas 200 vezes. Não só comigo, como com vários. Sim. Recorrente, né. Não sou vítima da dublagem não, tem muitos casos como os meus, Uhum. no caso. Cara, A gente não tem o menor respeito dessa gente. cara, isso Menor, é, isso menor. é triste, mano. Por conta Pra que. eles terem respeito, você tem que babar muitos ovos deles. Não, sim. Muito, mas tem que estar ali sempre babando, né. Chupando a baba e continuando ali babando os ovos, que é pra tem muita gente que faz isso. É o que Sim. faz. Tem um monte de É, seguidores, né, tem um monte de hoje. baba-ovo aí que ganha muito dinheiro com isso. Mano, Babar ovo, tem a baba já pronta ali pra babar qualquer nossa. ovo que aparece na Pô, frente. mano, sim. Mano, o cara já baba ovo desde a entrevista de emprego, tá ligado? Baba ovo mesmo. E como tem? Mano, Nossa, nossa, mano, é horrível. nossa. Cara, eu não consigo imaginar como é a vida desse cara, que ele tem que babar o ovo do chefe. Ele É, acorda falando, deve ser hoje eu vou feliz, né. beijar. Ele tá sempre Não. disfarçando, né. Mas, Tá sempre disfarçando com uma cara de não, bunda, assim, você cara, vê: "Caramba, o cara coitado, né, tem que fazer isso pra poder mano, sobreviver". imagina só chegar em casa e É, pensar, será que hoje eu babei ovo o suficiente dele? Será é, que tem. será que hoje caiu na minha? Tem mesmo, mas Cara, tem muito. Nossa, como tem. mano, pô, é triste pra caralho Como isso, né, tem mano? gente que se oferece pra ganhar metade do que você Nossa, ganha. sim. Uma época eu fui contratado lá na Gemini Mídia pra fazer pra dirigir, eles contrataram, assim, por meio período para ganhar um valor X. Aí foi uma dubladora lá que começou a dirigir na época, se ofereceu para ganhar um terço, aí me tiraram, entendeu? É isso.
Meu Deus. Cara, aliás, mano, já te reconheceram na rua alguma vez? Ou Pela não? voz, né? Já. Ah, sim, sim. E como que é esse sentimento? Você gosta de ser reconhecido na É rua? normal, às vezes eu posso estar falando algum absurdo, né, que eu sou Sim. meio assim mesmo, meio sem Ah, freio na língua, sem e a pessoa filtro. reconhece, Sim. aí é uma situação meio esquisita. Mas geralmente que reconhece, assim, né, só quem é público também de dublagem, né, porque Ah, a pessoa é. comum não reconhece nada não. Sim, sim. Ah, mano, sei lá, eu acho que Mas muita já em gente. mercado, Ah, sim. em frentista de posto de Ah, gasolina, essas eu, coisas. eu... E a galera te reconhece mais pelo quê? Pelo Batman mesmo? Não sei, por várias coisas, pelo Owen Wilson também, que me tiraram também agora há pouco tempo. Ah, pô, mano, o Owen Wilson, É. era tu que fazia ele? Eu jurava que era o Briggs. Sim, pois é, ele se escalava muito para fazer. Ah, tá, É. tá. Sim, pô, mas o Owen Wilson é um cara Owen Wilson eu dublo foda ele pra caralho. desde muitos anos, velho, muitos anos. Antes de Briggs ser dublador, eu já dublava ele. Ah, que legal, mano. E, É. cara, quando você vai dublar um ator, assim, você. Como que você faz para conseguir pegar. Por conta que cada ator tem a sua própria mania, né? Tem as Ah, suas você próprias vê ali, né, manias e tudo mais, né? a gente já tem esse Ah, olhar tá. mais eu vejo Acho- uma cena uma vez, já entendi o que o cara tá fazendo ali. Ah, que É, a legal, gente tem mano. essa percepção, assim, mais porque a gente trabalha com isso há muitos anos, né. E hoje em dia você Eu faz vejo o qual é. personagem, já vejo o que ele tá fazendo, se precisar ver alguma coisinha, eu peço: "Bota ali naquela coisa que eu não vi", e gravo, eu não tenho muita essa coisa de ficar vendo uma cena várias vezes, não. Tem gente que fica perdendo tempo assim, mas eu prefiro fazer logo que eu me concentro muito no que eu tô fazendo, sabe. Cara, Eu aprendi a dublar, assim, 100% concentrado, porque a gente trabalhava com monitor daquela época de sim, você tinha que sim. ficar ligado na imagem, né, porque senão a gente não vê a boca, Ah, né, mano, então é tipo isso, é um hábito já de cara, da minha experiência mesmo, né. assim, do costume e É, eu tudo mais, ensino a né? dublar quando eu dou aula, eu ensino a dublar como eu aprendi, né, que eu sou um autodidata, né, que eu não tive aula, Ah, então eu sim. ensino pela minha vivência, porque eu dirigi, eu fiz música, eu dirijo música, então eu faço uma relação com a música, com a dublagem, que a gente trabalha com tudo gravado, né, Uhum. e pelos tons, sons, pausa, tudo que tem na música tem na fala. Somos intérpretes como os cantores também, só que da Sim. fala, então tem uma relação muito próxima, né, o ritmo, a como a dinâmica da cena, Sim, sim. a Uhum. dinâmica da fala, tudo isso tem a ver com métrica, Uhum. com ritmo, com música. Cara, e você falou, né, que você dá aula e tudo mais. Dou. Você é um daqueles professores que é um pouquinho, que pega no pé um pouquinho ou não? É Não, por conta que. eu pego no pé, assim, no sentido de apontar o que precisa Ah, sim, ficar de sim. olho, né, com a Tipo, pronúncia, o sotaque, tá. a Tipo, emissão, o tom, a interpretação, principalmente, né. uhum. Sim, Dublagem é sim. interpretação, é a base Ah, da sim. nossa função, né. Com toda certeza. E, cara, aliás, esses dias, né, eu tava conversando com uns amigos, né, é que eu sempre converso com meus amigos, por conta que meus amigos, eles são muito fãs de cinema, então, sempre que Uhum. eu vou conversar com algum dublador, eles gostam de saber como que é o dublador e tudo mais, daí é legal isso, é legal. E daí, né, teve um cara lá que ele falou pra mim, cara, eu gostaria de fazer dublagem como um hobby, tá ligado? Ele falou É, como mas um aí hobby. não hobby Então, daí até eu falei, pode cara, não ser, dá. mas como assim, né? Tipo, não, é que, tipo assim, Pode pô, ele ser falou, fandub, né, o pessoal faz por hobby também, né. então, fandub, Mas mas, profissional tem que então, estar disponível, né. cara, e o que, você Porque já senão viu você também fandub não na cria o internet? seu espaço, né, se você oi? Sim, sim. Você já viu fandub na internet? Como que é Não, já vi dublagem algumas e coisas tal? que os alunos mandam para mim algumas Ah, vezes, sim. assim, mas eu ver por mim mesmo nunca vi não. Ah, tá. Cara, e o que você acha? Você acha Ah, legal? eu acho eu acho válido, né. Ah, é Pessoa legal, né? mas eu percebo muito que tem muitos quando os alunos começam comigo, eles têm uma ideia meio equivocada do que é a dublagem, né. Qual Parece que que é é a uma ideia que coisa eles têm? de tentar encaixar palavra em boca, não é Ah, isso, tá, né, dublagem não sim, é isso. sim. Tem muita Dublagem é gente um que pensa trabalho assim, né? mais né, aprimorado, mais Sim. é tipo dissecar
um cadáver, né, de anatomia, é O tipo isso. sim, sim. Você tem que Então, prestar atenção em muita coisa. É muito cara, é uma coordenação de sentidos, né, que a gente tem que ter esse domínio, né, mano, de sim. tentar monitorar o que você está fazendo. Então, Quando você consegue atingir isso, você consegue dublar qualquer coisa. sim, sim. Hoje em dia a dublagem cresceu demais também, né? É porque Como os streamings também, né, esses streams todos aí, não, sim, as plataformas, os Netflix da vida aí. Tem cara, muita produção, mas muita produção, assim, de documentário, né, que o pessoal fala, né, sim. muita série longa. Antigamente eram mais longas, né, longas-metragens, que hoje em dia a produção de longa parece que diminuiu muito, né. Sim, sim, Eu até acho por que conta que diminuiu muito pelo que era antigamente. Acho que virou o jogo, assim, que as séries é, tomaram o espaço dos longas, e os longas agora estão isso, no lugar onde as séries ficavam, que era uma coisa mais, sim, sim. eventuais, mais episódicas, né. Sim. Mas Os até que longas faz. antigamente era o que a gente fazia mais em dublagem, era longa. Uhum. As séries de Mas 4 episódios, era uma coisa assim, de 4 episódios enormes, era mais sim, pareciam sim. 2 longas, as minisséries que tinham, hoje não tem mais isso, né. Mano, sim, sim, mas até que faz um pouquinho de sentido se você perceber o seguinte: é muito mais fácil você desenvolver um personagem em 10 horas dividindo por episódio do que em 3 horas, tá ligado? Você, Também mudou muito a realidade mudou também, né. pô, pra caralho, tem Então TikTok, tem as coisas rápidas pois é. agora, né? Então essa coisa de longa-metragem ficou meio uma coisa mais para cinema, né, até, não para Pô, televisão. sim, Eles sim. passam isso na televisão, os filmes que vão para o cinema até também, né. Mas Uhum. antigamente também era assim, mas tinham filmes para televisão, que hoje em dia acho que Sim, diminuiu bastante essa produção. sim. Cara, me diz uma coisa, qual que foi a sensação, assim, de fazer desenho e coisa assim, gigante? Por conta que, por exemplo, Capitão Planeta, Caverna do Dragão, era uma parada muito grande, né, mano? E como que foi a Mas os sensação quando... personagens eram pequenos, não eram personagens grandes. Eu fiz já Ah, personagens maiores, né, em desenho, o assim. Capitão Planeta não era o Capitão Planeta em si que você Não, fazia? Capitão Planeta era o Ricardo, eu fazia o Kwame, Sério? que É era o por conta africano, que... É eu por fazia o conta Kwame. que... Eu... O Ricardo fazia porque quem fazia a voz original era o Tom Cruise. Nossa, é Do sério? Capitão Planeta, sério. Caralho, É por isso que o brabíssimo, Ricardo mano. dublou, porque ele era o dublador do Tom Cruise. O Ricardo, aliás, é muito bom. Eu adoro ele. Curtis Neto. Ricardinho Maravilhoso, dirigi mano. muito o Ricardo. Comecei trabalhando com essa galera aí, né. Pô, Na mano, minha época tinha André Filho, tinha Vera Miranda, o, tinha uma galera que não existe mais. o foda é que é difícil falar com o Ricardo, Muita gente então eu não boa. consigo entrar em contato com ele, mas em algum momento vai. Ricardinho? E- É. e- Mano, mas fazer o quê, né, mano? E, cara, e Ricardinho é aliás, bolsominion. mano, Coitado do Ricardo. mano, Meu Deus mas. do céu, coitado. Vai. Eu gosto Cara, muito do bichinho, mas tadinho. Vamos mano, lá, então. vamos seguir. A vida que segue. Mano, é a vida que segue, né, mano? Cara, É. aliás, mano, qual que foi a produção assim? Não, peraí, já teve alguma produção onde você quis sair dela? Porque você falou, mano, isso tá muito ruim. Não dá pra mim, não. Não dá pra mim fazer isso, Não, tá ruim. não. Tinha uma série que eu dirigia que eu não tinha muito saco, mas só fazia parte da do pacote, né. Não ter saco, às Sim, sim, pra sim. fazer. Dirigir A certas vida. pessoas, você olhava, assim, não tinha nada a ver. Séries que já vinham escaladas de outro estúdio, sabe. Você olhava aquele elenco e Sim. falava: "Porra, imagina o teste dessa bosta". Se foi esse Nossa, cara que ganhou, eu falo: "Porra, imagina a concorrência, né, que era". meu Ficava só Deus, pensando nisso. cara. E aí você tinha que aturar aquelas escalas, né, que vinham de outros estúdios. Mano, eu posso Mas entender. alguma primeira oportunidade eu tirava. Sim, Tirava. sim. Ou trocava, tinha algum problema, não tinha o menor problema em trocar, Mas o estúdio porque não fica bravo daí? não, mas se o cliente quisesse trocar, pessoa que falta Sim, dessa, de sim. repente não aparece para dublar e tem que entregar o filme, aí você tem que trocar. E tem, Quando o cara tem. começa a dar problema assim, você tem que trocar, porque senão você se ferra com o cliente, né, Cara, e o estúdio, né, no caso. você pode tentar fazer o cliente mudar de ideia? Tu acha que. Pode, em outros casos eu tentei também, de segurar para Mas, alguns a atores que eu gosto, que eu mas gostava, funciona? que precisa Funciona? funcionava, Hoje em funcionava. dia? Não, hoje em dia não sei. Hoje em dia não, acho Hoje em que dia é não. melhor não Hoje em testar, dia né? não, é melhor nem se entrar nesse assunto, filho. Você Sim, é sim. aquela coisa, né, você bate cabeça, se não quiser É, perder o espaço, tem um monte de tem uma fila ali atrás.
Sim, fila sim. ali querendo até por menos, filho. Vai te Infeliz- substituir por menos até, se você não abrir infelizmente o é olho. É isso, né, isso, mano? mas é É, isso que virou, né. porque eles pensam assim, Empresário se tu não quer, brasileiro também, né, nem você é. não pode esperar outra coisa, né. É, Tem mano, alguns é que isso que é salvam, alguns que foda. são legais, assim, tem, mas é uma minoria. A Sim, sim. maioria mesmo não tá nem aí para o profissional não. Tá Cara, nem aí. você já participou de muito evento, né? E coisa assim? Alguns, mas não tem participado não, porque não tem feito nada assim. Ah, mas por quê? Porque você não curte tanto ou Não, porque por não algum rola outro motivo? mesmo. Ah, tá, tá. É. Sim, cara. Ah, mano, mas é aquela coisa, né, que a gente falou, às vezes o pessoal fala, ah, esse cara aí, ó, cascudo, não vai, entende? É aquilo, né, mano? O pessoal É. vai trocando. É que, assim, o foda do pessoal é que o pessoal não gosta de ver com os próprios olhos, entende? Eles Não, o vão pessoal sabe por o que que acontece opiniões, também? O né? pessoal gosta daquele dublador que gosta de se exibir com os personagens Ah, que sim, faz, né. nossa, eu odeio isso. Pois é, imagina eu. Sim, Faz a voz daquele personagem, fala: não é assim que a coisa funciona". Se você colocar o personagem ali para, né, ouvir o tom dele, aí a voz vai vir na hora, porque é como música. Você não sim, esquece de cantar sim. uma música, você bota ali a música, você toca, canta a música. Na voz agora a voz, a frase, uma frase, não lembro, rapaz, a gente não decora isso, a gente lê. Não, sim, A com gente lê aquilo certeza. ali, ó, já foi. Já Sim, foi. sim. A próxima já foi. Tanto que a gente fica meio desmemoriado na vida da gente, por conta Não, desse é, processo de decora, esquece, decora, joga no lixo, decora, sim. joga. Você esquece coisa, "Por que que eu vim fazer aqui?" Você fala: "Aqui já não lembro mais, eu tenho que voltar para, né, pra Ah, lembrar mano, o que eu tinha que sim. fazer". Porque o teu cérebro funciona meio assim, né, Ah, sim, você joga sim, sim. fora, você não, Pô, né, eu, memória de cara, recente é eu, tudo jogado fora. eu sei como que é, mano. Eu tenho TDAH, tá ligado? Eu tenho tensão e hiperatividade. Pra mim, Mas eu esquecer as tenho coisas. isso mesmo, memória já calejada de dublagem. Eu entendo, A gente mano. decora muito que a gente ouve, que a gente vê aquilo ali, Sim, né, sim, esquece pô. uma outra coisa, esquece outra coisa, Cara, esquece. é uma merda, velho. Cara, e você se adaptou bem ao home office? Ou não? Muito bem, Você acha muito que é bem. melhor do que presencial mesmo? Mas é a mesma coisa, por que que eu tenho que ir lá para fazer se eu posso fazer aqui? Então, mano, cara, É isso que por eu que não nunca entendo, teve rapaz. antes? Porque Por que quando nunca o teve? celular começou nos anos 2000 ali a funcionar direitinho, a gente estava no outro estúdio, às vezes falava: "Tem que fazer um concerto". "Ah, não posso, já estou em casa", lá na casa do cacete, o estúdio lá antigamente não tinha essa facilidade, né. "Então manda aí Assim, do celular", e começou a dar certo. Aí eu falei uma vez: "Imagina o dia que você puder fazer de casa, do celular, do computador, e não precisava ir para o estúdio". Esse dia chegou na pandemia e ainda as pessoas querem voltar para estúdio, gente. mano, É uma sim. falta de coerência, viu, com a vida, Então, rapaz, impressionante. cara, Muda tudo, rapaz. muda Ah, muito. muda tudo, você não precisa sair para fazer às vezes a gente vai no estúdio fazer um horário 1 hora, a Vox escala a gente para fazer 15 minutos, 20 minutos. Tu vai lá para fazer 20 minutos, rapaz. É lá na Lapa, eu moro no Bela Vista, é 6 quilômetros, não é longe, mas para eu me deslocar daqui até lá e depois voltar, para fazer Ah, 1 hora, sim, você perde sim. 3 horas do dia. É uma Uma merda, coisa que cara. não tem, e gasta dinheiro, se Sim, estressa, sim. É, a qualidade de vida que vai para o espaço, você podendo fazer em casa tranquilo a hora que você entrou aqui na cabine, faz. e tu Acabou, é. sai. Você pode fazer um estúdio no Rio, em São Paulo, na sequência, sem precisar ir para lá e para cá. Uhum. Tu E é de qual a São Paulo ou é do dificuldade do Rio? pessoal se adaptar com isso, gente? Pelo amor de Deus. Sim, sim. Cara, tu é de São, Aí os tu é de São estúdios querem Paulo ou é aproveitar do o Rio? espaço que eles investiram dinheiro, que já recuperaram há muitos anos, mas eles querem sempre, né, que a gente Uhum. passe por Cara, isso, né. é, Não gosto de dar boa vida para ninguém. O cara, não, povo não não faz gosta. Aí sentido. começa a dizer que o cliente não quer, o cliente quer que seja presencial, isso é mentira, velho. Ah, mano, sim, sim. Mentira. Também. E eu me lembro que eu até falei, né, com o dublador Roberto Rocha, que ele falou pra mim que tinha meio que um contrato, entre aspas, né, que a galera falava que era proibido fazer home office, por conta que falavam que não ia dar certo, sabe? E tudo mais. E Não, daí aqui não os tem isso caras. não. Aqui o trabalho home office já é oficial, Não, eu sei, mas eu tô aqui em falando São antes Paulo. da pandemia, tá ligado? Antes da Ah, pandemia não, e tal. mas antes não se pensava nisso, né. Então, por Não conta se que a pensava galera, nisso. tipo assim, você tocava em home office, a galera já falava, não, Não. não, 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 é Mas teve loucura. teve que, né, ter uma desgraça dessa para poder se viabilizar isso, Sim, né. sim. E deu certo, É. rapaz. Por Ah, que mano, não? que. É a mesma Mano, coisa, é a mesma mano, coisa. daí a galera vai lá e fala, pô,
Mas e E os tem essa humanos, vantagem cara? também, Porque aquela você tem coisa que que eu ver a falei, que você pessoa. tem que conviver com um monte de gente falsa, né, que quer te dar uma Então, apunhalada. "Minha sim, querida, como é sim. que vai?". Você Cara, evita até essa troca de energia, que não é nada favorável, né, para quem tem energia então, positiva, né, matemática também, menos com mais dá sim, sim. menos. Não adianta É, você ir todo positivadinho para o estúdio, que você vai sair de lá negativado, é, Felipe, é tanta sim. energia negativa. Mano, Mesma é merda, uma você bate com um merda. carro na rua, você é atropelado, Cara, sabe, é tanta energia braba que você pega cara, é a mesma esse coisa o povo. EAD, por exemplo, né, mano? O EAD é Não é o mole seguinte, né? não, Um, rapaz. um dia eu cheguei no Facebook e eu perguntei, pô, o que vocês acham de ensino à distância, né? Da galera que sofreu bullying antigamente falava, mano, se tivesse EAD eu nunca teria sofrido bullying, eu não teria É, problema pô, mas também não psicológico, tem tá a ligado? convivência, né, essa coisa, né, É, sim, das sim. pessoas fica meio antissocial também, não é por aí, né. É, Tem que ter um mas meio eu sei. termo, entendeu? Então, mas é só a pessoa fazer Meio uma termo. atividade, coisa assim, tá Agora, ligado? essa coisa de ter um filme, um lançamento, aí você vai no estúdio, né, porque eles não vão mandar material para você tem uns retardados aí que começa a divulgar, né. Então Sim, é, sim. tem, pô, como tem. Não, mano, sim. Mas aí no caso desse você vai no estúdio, né, até um evento, você ir no estúdio, "Pô, que barato, vou lá no estúdio, tanto tempo que eu não vou no estúdio para dublar um filme". Não é? Seria um evento, Pô, rapaz. seria Pô, ótimo. o estúdio só tinha uma cabinezinha só para esses ia ser econômico para esses empresários também, né. É um bando de gente que Cara, é, sei não, lá, mano, eu rapaz, eles sei como querem que é. recuperar até o último centavo da terceira geração ainda do que eles investiram, né, Sim, sei lá, sim. não sei. Pra ajudar seus tataranetos, É, tá ligado? Cara, não a sei gente já tá qual é, aqui. rapaz. A Eles gente têm já tá aqui esse chegando. fetiche de ir para estúdio. Eu sei como é Para que mim é é, cara. fetiche. Sim, É sim. uma coisa Cara, completamente desagradável. Os estúdios são horrorosos, gente. pô, Você sim, ou você já. entra ou tem uma cadeira, você e É, para você se adaptar naquela coisa de papel, às vezes é deitado, fala: "Caraca, como é que eu vou ver?". Sabe, pra que isso, gente? já falaram Você isso que pra tem que se mim, mano, que é adaptar um nos misto de merda. lugares. É Sim, porque sim. eles acham que a gente é isso mesmo, entendeu? É material descartável, né. "Ah, não quer, filho? Tem outro aqui". É, Mano, coisa de velho broxa, né? mas tem que Coisa voltar de aí para o velho. estúdio para trabalhar, porque senão, Ah, né, é. o trabalho vai diminuindo, né. E, cara, a gente, Ridículo esse povo, viu. É um povo muito ridículo. a gente já tá chegando aqui a 1 hora, então eu vou fazer para você a última pergunta que eu faço para todo Beleza. mundo, que é quando você olha para sua vida inteira, qual a perspectiva que você tem dela? Qual a perspectiva que você tem da sua vida? Quando A você minha olha vida? desde que você estava um embrião na barriga da Caraca. sua mãe até esse exato segundo. Como é que você falou? A perspectiva da minha A vida? perspectiva é, É que se eu nunca projetei isso na minha vida, pra estar aqui. É olhar e falar: "Caraca, por que que eu fiz tudo isso?", né. Não tinha o sim, meu objetivo era ser ator, mas aí eu me desvirtuei pra dublagem também, que virou um vício na vida, né. Quando você começa a fazer, sim, você começa a gostar daquele exercício de é o único lugar que você na profissão que a gente tem essa possibilidade de fazer vários personagens numa semana, num sim. mês, Que coisa que em outro legal. nicho da profissão você não tem, né. No teatro você faz um, se for um teatro de esquete, você faz alguns personagens, mas uns 10 personagens naquela temporada. No Você já se cinema, na arrependeu televisão, de. não me arrependi, porque, eu gosto do que eu faço, né. Eu Uhum. eu eu tentei fazer algumas faculdades, não terminei nenhuma. Eu fiz 3 anos de engenharia. Que legal, mano. Abandonei fazendo teatro, não dava certo, faculdade de manhã, teatro de noite, Não fazendo dá, meu pô. teatro, segurei Que 3 anos, loucura. mas depois eu não aguentei. Tentei fazer administração também, mas não consegui, e educação física também fiz 1 ano. Você vê Cara, que a mas coisa estava meio perdida ali, né, não sabia o que fazia. por E o que você, teatro sempre assim, eu, né, de olho em me profissionalizar ali. por que você quis fazer uma coisa secundária? Tipo, não só fazer Porque é teatro, coisa quis de fazer uma. antigamente tinha isso, né, tinha que ter uma profissão, né. Teatro Assim. era coisa de vagabundo, né. Eu Sim, tinha é. uma Mas como uma coisa meio pejorativa, né. hoje em dia tá assim também. A galera tá É, mas pensando ainda assim. antigamente era pior, era bem Não, com pior. certeza. Hoje em dia é Era menos, bem mas pior, você tem que ainda. ter uma outra profissão, porque também é uma coisa muito incerta, né. Sim, sim. Mas aí E eu os comecei a pais dublar e também, não não. consegui também sair disso e não tive nem tempo nem de fazer quase Mano. teatro também durante o Sim, tempo que sim. eu tentei fazer, já fiz algumas peças, né, dublando, mas Uhum. quando eu comecei a dirigir a coisa ficou mais difícil, porque o tempo era mais escasso, né. Sim, com Então eu não tinha muito certeza. tempo para fazer, né, pra fazer teatro. Mas quando tinha eu fazia. Eu gostava de fazer Mano, substituição, que você ensaiava uma semana já estreava, agora para
um processo de ensaio, aí não tinha muito tempo, né, porque você tem que ensaiar 8 horas por dia, 6 horas no Uhum. mínimo, né, pra ensaiar uma peça. Porra, É, caralho. é, É, uma bradeira, a coisa gente, pra né, caralho. levanta uma peça do texto, né, Não, então tem com que ter um tempo certeza. para fazer aquilo. E se for E, musical, então a coisa complica mais, porque tem a parte musical sim, também, que tem que ensaiar, ensaio de música, de texto, coreografia, então a coisa piora. A coisa mas, fica 3 vezes mais disponível para tempo, então não dava para fazer. O cara, último musical que eu e fiz foi em 2011. A gente terminou em você nunca cantou 2014. na Eu nunca dublagem? sim, cantei? Sim, É, se você já cantou na dublagem. sim, eu dirigia muito, fiz direção musical também na dublagem. Ah, que legal. Que da Eu hora, que da comecei lá hora. no Garfield, em Friends, no estúdio do Luiz Manuel, na Sincrovídeo, eu comecei a fazer a direção musical ali. Eu dublava o John do Garfield e fazia as músicas. Ah, o John, ah, da hora, É, mano. Legal, legal. Garfield and Friends. Era uma época analógica, né, era tudo meio Ah, assim, 2 canais. Era o máximo que a gente conseguia fazer, mas deve estar pô, passando mano. aí até hoje isso. Ah, com certeza tá passando em algum lugar. Cara, É, meu Deus, então, aquele som horroroso, né. não, assim, É. cara, então a gente Então é vai. isso, eu nunca tive essa o objetivo de ser dublador. Às vezes umas pessoas começam a fazer dublagem, fazem teatro só para dublar. Imagina, isso na minha época não era Sim, impensável isso. cara, sim, Era uma sim. coisa Ah, inimaginável você fazer teatro para ter um registro para poder dublar. Ninguém fazia isso. sim, mano. Cara, Ninguém é, fazia isso. E quem uma, dublava não falava que dublava também, que tinha vergonha até. mano, É, uma mãe, era uma coisa meio marginal, assim. cara, Uma uma turma o mãe, brasileiro é muito metido a besta, né, também tem isso, mãe, né. mano, É, com certeza, cara. Cara, uma tem mãe tem chegou. preconceito com qualquer coisa, imagina nos anos 70, 80. Mano, Era demais, cara, né. uma mãe chegou pra mim esses dias, né, e falou pra mim, Lorenzo, que, né, eu conheço muito dublador, então a galera vem até mim, né, pra falar de dublagem, né. Então, daí os caras vão lá, né, e ela falou pra mim, Lorenzo, precisa disso. Daí eu falei com ela, né, e ela falou, porque meu filho, ele tem 8 anos e o sonho dele é ser dublador, e ele já tá começando teatro. Cara, antigamente ninguém ia falar isso, tá ligado? É. Mas Isso, criança não isso é precisa nem maravilhoso. fazer teatro, ela só se quiser dublar, ela pode ter uma Sério? autorização, do Uai, juizado de mas. menores. É bom fazer teatro para entrar no Não, no não, no claro, na no claro. no ofício, né. Sim. A interpretar um texto bonitinho, É já começa a se preocupar com porque, isso. Agora, a ela vai criança não tem crescer, tá como ligado? ter registro, né. A Sim, criança sim. faz dublagem com autorização do juizado de menores. Ah, que Até legal, mano. 14 anos ela dubla, É, e com sim. 14 anos ela consegue um registro provisório. E se Mas ela continuar depois. dublando mais 2 anos, até 16, ela consegue um registro definitivo sem precisar Ah, fazer escola de sim, teatro, sim. entendeu. Mas É, só criança até 14 anos. é Fora isso também não mas. rola. Mas deve ser um pouquinho até complicado, né? Pra É, criança mas tem uns crescer assim, tem umas pessoas, tem continuar. umas crianças que são bem talentosas, né, que Pô, com tem certeza, mais é mano. que explorar esse potencial mesmo, né. Uma galera que Eu cresceu tenho também, alunos cara. crianças, tem uns que são muito bons, Pô, mano, que muito a legal, mano. criança é bem né, bem ligadinha, a criança é bem Ah, esforçada. Quando gosta, então, isso. é muito A nova, bom dar aula para criança. a Porque nova eles gostam, geração, né. então, vai vir Eles muito bem, gostam né? do que querem fazer, Sim, né. sim, Eles isso já é gostam ótimo, né, sem mano? fazer, né, isso que é É, muito sim, bom. é diferente do adulto, né, mano? É É, diferente o do adulto adulto. tá ali para também, né, ele quer Ganhar dinheiro e é isso. experimentar. Não, ele quer experimentar para ver se é o que Sim, ele se sim. ele consegue fazer. Aí quando ele Então, vê que consegue fazer, ele sai e vai fazer teatro. Aí ele leva 2 anos, então. depois volta para dublagem, Sim, sim. pra estudar de novo. Eu tenho Ah, alunos mano, assim, que começaram, foram fazer teatro e voltaram depois, estão comigo até hoje aí. mano, que da hora. Cara, É, então é isso. Então a gente vai acabando por aqui. beleza. Cara, foi um prazer conversar com você. Foi muito bom. A gente já tá marcando faz tempo, mas eu entendo É. como que é. Dublador é ocupado pra caralho. É, mas Eu já até tô que não, o acostumado. negócio é a vida mesmo, né, eu dou aula também, terça, Não, quarta, sei, sábado eu dou aula. eu sei como Eu é dou que aula é, na né? oficina de atores, se quiser, na oficina de atores de São Paulo. Eu Tô vendo se deixo. daqui a uns 3 meses eu faço um curso presencial Pô, também. mano, que legal, É. mano. Eu Eu deixo o link aqui. presencial acho que é muito a pessoa não aproveita muito, mas o pessoal gosta de presencial, né. Eu acho que Sim, no sim, online mano. a pessoa aproveita muito mais, porque você tá vendo tudo ali, você fica concentrado ali. Com O certeza. presencial tem muito uma coisa das pessoas ficarem meio com vergonha, aí fica uma coisa, Sim, até a sim. pessoa se soltar demora um tempo, né. Aqui não, você tá na tua ali. Sim. E a pessoa nem precisa de câmera, né? Já que é só voz, o que ajuda Não, pra caralho. não precisa, Então, então isso é ótimo, não cara. E daí, precisa.
Eu dou aula eu... off também, eu entro só para falar rapidinho. Às vezes eu nem entro na câmera, só no áudio mesmo. Que legal. Cara, me manda Já daí, entra. me manda daí o pôster da sua aula, que daí eu divulgo para você. Eu tenho muito Não, não amigo tem que quer post, né? começar Na no oficina blog. de atores, tá? É Tá. www.oficinadeatores.com.br na unidade de São Paulo. Que Aí tem legal, lá eu mano. lá dentro, lá você vai ver lá eu. Mano, que legal, hein? Então tá, então a gente vai acabando por aqui. E, Beleza. cara, e no futuro, eu com certeza vou querer falar com você de novo, daí conversa eu, você e o Carlinhos. Eu acho que seria bem Beleza. da hora. Cara, Gosto muito seria do muito da hora Carlinhos. fazer isso. Eu Então tá, dirigi uma série aqui que pediram para eu dirigir lá, o pessoal da Gemini Media, que eu te falei que eu dirigi lá. O pessoal meio doido, eles moram na Califórnia, pediram para eu dirigir uma série em 2017. Eu falei, cara, eu não quero dirigir em São Paulo, o pessoal vai achar que eu tô querendo dirigir. Eu não vim para cá para dirigir, eu vim para cá para dublar e dar aula. Aí dirigi uma, escalei o Carlinhos para fazer um personagem lá, pô, ele é da muito bom Biel. e é muito gente Ele é boa. muito bom, ele é muito bom. Cara, E o pessoal tem, quando a gente dirige, a gente percebe, cada um tem um processo diferente, né, de isso. ensaiar. Eu sempre, como quando eu dirigi, eu sempre deixei a pessoa muito à vontade, né? Para fazer do jeito que ela quer, né, deixo Ótimo, sempre à tem que fazer vontade, isso. né. Agora, quando a coisa eu ver que não dá certo, eu entro, Sim, sim, eu tem que falo: "Ó, não puxar. deu certo não filho, vamos pegar dali e a partir daí Mano, eu melhora. entendo. Tira isso aqui, coloca isso aqui que melhora". A gente até dá umas dicas, vê que o cara ensaiou algumas vezes, não deu certo, a gente ajuda, né. Sim, Mas eu tem uns entendo, diretores que entendo. já começam a interferir logo antes de você abrir a boca, é meio desagradável, né. Sim, é uma Você merda. milindra o dublador, né, fica meio travado. Sim, Deixa a sim. pessoa solta, sempre foi assim, cara. Cara, tá Sempre foi assim. ótimo. Então, Carlinhos Marcos, você falou Carlinhos Silveira, tem o Carlinhos Marcos lá do Rio que faleceu também, ele fazia o Garfield. E nessa ah, época do Garfield, eu coloquei ele para cantar, o Garfield. Ele falou: "Héctor, nunca ninguém me botou para cantar". Eu falei: "Mas você vai cantar. Você não é afinado?". "Sou, mas eu". "Calma, a gente vai fazer, você vai cantar. Quando você não conseguir cantar, você cantarola. É o sim. Garfield, você faz seu personagem é seu, você faz do jeito que você quiser". E ele E cantou foi bem. assim e ele ficava à vontade, cara. Mano, que Deixa legal, a pessoa à cara. vontade, né, Sim, tem que sim, ter uma tem que fazer porque eu isso. É via isso que eu muitos tento fazer diretores aqui também. cruéis que Sim. melindrava a pessoa, ficava bufando no estúdio. Pô, mano. Pô, o que que é isso, gente? Trata a pessoa bem. Eu tinha Mano, uns diretores que eram insuportáveis, gente. é isso que eu tento fazer Nossa aqui. Eu senhora. tento deixar o cara à vontade, deixar ele Eu falar, sempre entende? Não, desconcertava esses diretores que queriam, sim. né, Pô, criar mano. para cima de mim. Quando eu comecei a ficar cascudinho, meu filho, aí Certo. comecei a não deixava não. Quando eu percebia que vinha, eu já dava uma rasteira antes. Mano, então, Eu cara, sempre fui assim, rapaz. cara, tá ótimo. Mano, É, então, qualquer dia a gente se vê. Eu moro no interior de beleza. São Paulo, três Eu horas moro na de. capital. Então é 3 horas. Eu sou de Rio Claro, tá ligado? É 3 horas daqui. Então, qualquer dia a gente se vê numa Comic Beleza. Con, em coisa assim. Quem Então sabe, é né? isso, mano. Muito obrigado, mano. Valeu, E é Lourenço. Um isso. abraço aí. Até a próxima vez. Um Até. abraço. Abração.